Olá, mais um Memória Manchete, mas com uma pessoa muito especial hoje. Ela é tão especial que o nome dela nunca ninguém chama como ela é. Cláudia. Todo mundo chama de Claudinha. Claudinha Carvalho. Oi, Claudinha, tudo bem? Como é que você está? Ô, querido Santoro, que prazer estar aqui com você depois de tanto tempo, É muitos verdade, anos de convivência é e verdade. muitos anos de De ausência, né? ausência, né? A última vez que a gente Obrigada. se viu foi em 2018, na última festa da Manchete. Mas vai ter uma Que outra agora dia 8, hein? Dia 8. Estarei presente. Estaremos Essa foi lá. um sucesso estrondoso. Você que organizou, me lembro muito bem, Marcinha, né? Foi uma delícia Graças a Deus. rever todo mundo ali, porque éramos uma grande família, né? Muito legal. Ô, tempos de Somos. ouro. Somos É, uma grande somos, família, tem né? razão, bem corrigida. Obrigada pelo convite, por lembrar de mim tão carinhosamente. Imagina, poxa, você faz parte da família Manchete, né? Então tinha que chamar você de qualquer maneira. Algumas pessoas Foram até já 10 tinham, anos. né, algumas pessoas já tinham até me falado, e a Claudinha, e a Claudinha? Pô, bom, vou ligar para a Claudinha. Me diz uma Estamos coisa, aqui. como é que você começou em televisão? Então, a Manchete, na realidade, foi o meu primeiro trabalho. Eu me formei muito cedo, com 20 anos, e entrei para o jornal Globo. Ah, E é? fazia, Você e estudou pelo onde? jornal. Eu estudei na faculdade da cidade, na realidade, no meu tempo, era CUP, Centro Unificado Profissional, lá em Jacarepaguá. Ah, aquele E Jacarepaguá, não foi aquele da que Lagoa, de... não. Uhum. Não, aí depois veio para lá, e eu morava na Lagoa, do lado. Imagina. Então, no meio do meu curso, a faculdade se mudou para cá, foi vendida, Aham. perdeu muito em qualidade, mas eu ganhei porque aí eu fiquei do lado, Boa, né? do lado. Me formei com 20 anos, comecei pelo Jornal de Bairros do Globo, fazendo duplinha com Fátima Bernardes. Ah, que legal. Fazíamos o Globo Leopoldina, era a dupla. E aí eu conheci um editor que já trabalhava na Manchete, o José Roberto de Oliveira, e a Manchete estava precisando, né, porque estava começando aí o jornalismo. Marinês Herzog era aquela querida editora-chefe, talentosa, competitíssima, um coração, uma pessoa generosa, com Inês é quem eu tenho fantástica. muito orgulho, muita gratidão por ter iniciado em televisão com ela, me ensinou muita coisa. E fiz uma experiência lá, fiquei, aí Santoro, televisão, uma cachaça, você sabe, larguei jornal, larguei assessoria, larguei tudo, e comecei ali já no Jornal da Manchete, com o Ronaldo Rosas, Márcia Peltier apresentando o Aham. Jornal da Manchete, que era às 8h30, 9 horas, e você fazia o jornal mais à noite com o Nelson Roineff, se eu não me engano, não Esse eu já era? tinha saído. Quando você entrou, eu já tinha saído. Eu saí em 88. Eu acho Não, que eu você. entrei em 86. Eu me lembro Ah, de ter então visto tá. você lá Ah, então várias tá. Mas vezes, fizemos peraí, a Márcia plantões Peltier, juntos. ela só entrou depois, hein? Porque antes era o Ronaldo e o Bianchini. Absoluta certeza. Bianchini, meu Deus! Confie na minha Nossa, memória. Eu estou velhinho, mas a minha memória é ó. perfeita! Era isso mesmo, grande Bianchini. Ai, meu Deus, como eu fui me esquecer. Exatamente, Ronaldo Rosas e Bianchini, Isso. uma dupla de Fazia a gigantes, primeira tem razão. edição. Isso, fazia a primeira edição. Exatamente, foi com eles E- realmente, eu, Leila e eu acho que já tinha saído a Cláudia Ribeiro. Eu acho que em Sim, 86 já tinha sim, saído a Cláudia. sim. Entrou a Leila Richards e o Roberto Maia. E Exatamente. E o Roberto Maia. Roberto Maia, que depois mora aqui em Copacabana, agora nem sei, Morava, porque eu nunca mais morava, ouvi. morava. Morava, Foi né? para o interior de São Paulo. Depois que a mulher dele morreu, ele foi para o interior de São Paulo. Tá, porque volta e meia eu cruzava com ele trabalhou com o Nelson há muitos anos, né, Isso. também, né? Nelson era o Exatamente, um nosso documento chefe especial, maravilhoso. Mas exatamente, é você isso. começa no Globo, mas com carteira assinada ou não? Com carteira assinada, na realidade, foi uma história curiosa, porque o Globo, naquela ocasião, acho que ainda hoje, ele fazia um tipo de concurso, uma prova para recém-formados ou alunos no último ano de faculdade. E eu passei em segundo lugar. Naquele Pô, que tempo, a legal, prova era hein? discursiva, Aham. era uma época que o Brasil estava negociando com a FMI, e eu sabia todas as perguntas. Eu só não sabia quem era o técnico do Vasco e quem era o ponta esquerda do Flamengo. O primeiro lugar foi um homem que sabia, e eu lembro Sabia. que eu fui fazer a entrevista, ele falou, Cláudia, você fez uma prova ótima, mas esporte nem pensar. Nem Eu falei, pensar. como você vê, realmente não é o meu forte, né? E aí eu comecei ali, foi uma experiência fantástica, fiquei 2 anos, de Aham. 84 a 86, quando tive esse convite para ir para a Manchete, tentar essa experiência.
ainda acumulei, mas é impossível, né? Porque são dois É. trabalhos que demandam muito. O jornal com deadline, TV com deadline. Mas, Você, enfim, você falou, manchete. você falou que você fez jornal de bairro, Leopoldina. Eu me lembro de um grande amigo meu que vive em Portugal já há muitos anos, Zé Roberto Tedesco. Aham, Lembra do Zé claro. Cavalo? O Sim, Zé também foi claro. do Globo, Sim, Globo sim. Bairro, né? Era Globo Bairro. Exatamente. Nessa Exatamente. ocasião, era o Milton Temer, que Isso, era o responsável pelo Jornal de Bairros, isso. e logo depois passou para o René Miranda, René ou Renan, não, se não tem É, uma memória tão boa quanto a sua. eu acho que era Enfim, Renan. Acho que era acho que Renan. era, E Renan Miranda. depois, então, é isso, foi para a Manchete, já era Maria Inês, Mauro Costa, e esse time aí que a gente acabou de citar de apresentadores E o maravilhosos. que você fazia no Jornal da Manchete? O que você começou fazendo no jornal? Qual foi primeiro desafio? Editora. E Eu já entrei como editora de já? imagem, Pô, que já entrei legal. como. Foi assim um susto na ilha de edição, foi pela pressão da televisão, porque o Aham. jornal, bem ou mal, você consegue dar uma. Ainda mais o jornal de bairro, né? É. Era um fechamento semanal. TV não, 9 horas, cadê a matéria? Cadê a matéria? Ai, para que eu tô nervosa. Mas tivemos também editores de imagens maravilhosos e muito generosos. Você está aqui, a Marlene, que eu não Aham. sei se você tem lembrança desses editores, era uma moreninha, enfim, ela Lembro. foi realmente, na realidade, a imagem eu aprendi com ela, porque eu era muito rápida no corte, sempre fui Aham. muito rápida. Mas na hora de cobrir eu ficava meio enrolada, e vai a fita, ainda era fita, Era e um fita. fitão, lembra? Oh, meu Deus do céu. Era um fitão, era uma tica, uma jócia, enfim. Então, eu comecei já como editora e permaneci como editora durante muitos anos. Depois eu fui para São Paulo trabalhar com Boris Casoy. Quando eu voltei, a Manchete me Boris, chamou. meu amigo Boris Boris Casoy. PJ Brasil, trabalhei lá durante 2 anos, peguei Carandiru. Jornalismo tem isso, né? É muito bom, mas também tem horas que é pesado, né? É. Ainda mais o editor que vê aquelas imagens brutas, quem está em casa vendo aquele jornal limpinho, entre aspas, não tem noção a dor que é, o que a gente passa, o Exatamente. estresse, até nessas grandes tragédias, enfim, as imagens que passam pela gente realmente é uma coisa bastante sofrida. Mas faz parte do trabalho, né? Faz parte do E trabalho. quando eu voltei, Você ficou 2 anos em São claro, Paulo? e Você esse ficou dois período anos? Você fiquei ficou dois 2 anos. anos em São Paulo, de 91 a 93. Uhum. Foi uma época maravilhosa, eu ganhei dinheiro, mas definitivamente eu sou uma carioca nata, eu moro a 2 quadras da praia, eu amo, eu preferia ganhar menos e ser mais feliz. Voltei para o Rio de Janeiro e fiquei 6 meses no Jornal do Comércio e a Manchete me chamou de novo. Jornal Foi do um Comércio prazer. ali na Rua do Livramento? Exatamente, ali Nossa vida. voltei para os meus tempos de mídia escrita como copydesk, né? Aham. Mas durou pouco, não foram nem 6 meses, foram 4 meses, aí acho que já descobriram que eu estava aqui, o Paulo da Luz me chamou, por orientação, enfim, do Mauro Costa, que era o diretor de Paulinho da Luz, jornalismo. Paulinho da Luz. Exatamente, e voltei para a Manchete, aí já num outro patamar, depois entrou o Carlos Absalão, depois o Carlos Amorim, aí eu já Isso. passei para a área de programa como editora executiva, fui fazer... Eles estavam inaugurando um programa que era Operação Resgate, não sei se você se lembra. Lembro, E você era editora executiva desse eu programa, era hein? editora executiva e Era um ele programa entrava, ele dinâmico pra entrou caramba, muito. sábado, 8 horas da noite, entrou para brigar com o Jornal Nacional, e eu lembro que no primeiro dia a gente marcou 7 pontos, que era uma glória Glória. para um sábado à noite na TV Manchete, era muita coisa, entendeu? E fui. Depois eu peguei também na Rota do Crime, fiquei como editora dos Caraca! dois. Esse também era Heavy metal pesado. demais. Esse- E aí eu fiquei já como diretora, tinha 2 editoras executivas. E depois eu fui para o Câmara Manchete. E saí Na desses Rota do dois. Crime, quem apresentava era o Rummel. Era o Marcos Roma, Mark Rummel, né? exatamente. Marquinhos Rummel. Que depois também começou a apresentar o Resgate. Na realidade, Resgate. ele ficou apresentando os dois, Uhum, exatamente. uhum. Marquinhos Rummel, com quem eu trabalhei durante muitos anos. E depois eu fui para o Câmara Manchete
E fiquei lá até a Manchete acabar, infelizmente, né? Você ficou até 99 mesmo? Dia, até o apagar das luzes, 98, se eu não me engano. Não, 99. 99. É? 99. Confie na minha memória. Mas eu fiquei até a Jaqueline reunir a gente naquele auditório, pedindo para todo mundo esperar um pouquinho, porque a Manchete foi desagradável, porque atrasou o salário um único mês, né? Eles pagavam em dia, foi um mês, e ela reuniu a empresa inteira no auditório, pedindo para a gente ter confiança, para acreditar no trabalho, senão os anunciantes iam debandar, que todo mundo seria pago, e um mês depois eu cheguei, e foi aquela comoção geral, porque foi uma empresa inteira demitida. Eu chefiava, nossa, acho que mais de 50 pessoas, e tive que dizer para essas pessoas, isso foi realmente... Porque foi um susto, a gente chegou para trabalhar, já tinha fila no DP, né? Era assim, eram levas, agora sobe o resgate, eu soube. Sobe... Ah, você não estava lá. Não, eu saí em 88, eu dou graças a Deus de não ter passado por essa situação, porque deve ter sido muito traumatizante para quem viveu aquilo ali. Muita gente chorando, muita gente se sentindo traída, enfim. Agora também faz parte, né? Naquele momento foi muito ruim, mas também a vida que segue. Depois eu fui para o Canal Brasil, fui para a TV Globo. Ah, foi para o Canal Brasil? Fiquei no Canal Brasil, que na ocasião estava sendo inaugurado, era o Wilson Cunha, e a diretora de redação era Raquel Boechat, com quem nós trabalhamos também. Imagina, Raquelzinha. Na TV Manchete, minha parceira. Eu e Raquel, a gente tem brincadeira de chefe, porque eu era diretora dela no Câmara Manchete, ela era minha diretora no Canal Brasil, então é um chefe para lá, chefe para cá. Fizemos Rock in Rio juntas, fizemos alguns trabalhos para a produtora, pela minha empresa, que em 2002 eu abri a Comunicação e Mídias, que era a minha empresa, meio que acabei me especializando em vídeos corporativos, e muito em energias alternativas também, fiz Eletrobras, Petrobras, Vale do Rio Doce, que ainda era Vale do Rio Doce. Que era Vale do Rio Doce. Então a Raquel me chamou, ela estava montando uma equipe, e foi uma experiência também muito interessante. Fiquei 2 anos lá como diretora, a Raquel montou uma grade. E é isso. Depois eu resolvi abrir a minha empresa em 2002. Lá se vão 22 anos, né, Santoro? Realmente. Como passa, o tempo passa rápido pra caramba. Olha, eu acho que eu fui iluminado para fazer o Memória Manchete, porque um monte de gente já subiu, um monte de gente já morreu. Exatamente. Eu queria ter muitos entrevistados, sabe? Muito entrevistado. O próprio Nelson, né? Nelson, que, nossa, imagina. Revolucionou a TV com a câmera subjetiva, com documento especial. Foi um programa muito inovador naquela ocasião. Documento especial ele inovou mostrando coisa que as pessoas não viam, mas não queriam saber, não queriam olhar. Aí ele mostrou com aquela câmera, sabe, subjetiva, mostrando... E a câmera subjetiva que foi sem o narrador, né, só o repórter em voz off. Aquilo ali foi um formato muito diferente, que a gente estava acostumada com aquela coisa de passagem entre o repórter, off, passagem, entrevista. Isso. Era uma fórmula meio, né? Exatamente. E o Nelson deixou sobe-som, muita correria, enfim, foi realmente uma inovação na TV brasileira. Ele mexeu naquele bolo, naquela preparo do bolo, ele mexeu, fez tudo ao contrário. Tudo ao contrário, e ficou um negócio especial, né? Muito mérito também do Carlos Amorim, que infelizmente perdemos há pouco tempo, né? Que foi quem montou a nossa grade de programação da Manchete, elevou a Manchete assim, num topo, com um programa como Mistérios, que era o Avancini que apresentava, Paris Cunha que dirigia, lembra? Qual era aquele do Márcio Bueno, que ia toda segunda-feira, 24 horas, 24 horas. Um programa monotemático. Era apresentado pelo Marcos Weinberg. Exatamente, né? Também muito interessante, porque era uma temática só, você ficava 24 horas na Avenida Brasil, 24 horas, foi assim... 24 horas na vida de uma pessoa, aquilo era fantástico. Exatamente, ou de uma avenida, ou de um supermercado, era assim, muito... Também foi muito diferente. Eu me lembro muito num que era por 24 horas no dia de um garoto de programa.
Eu lembro também desse, eu lembro também O dia desse. inteiro do cara. Sensacional, Porra, sensacional. Eu não Muito tinha bom. censura, né? Não É. tinha nada Não, disso. nada Foi disso. Era um realmente. negócio sensacional. Era uma Era fase. A muito gente tinha inovador. muita liberdade. Isso que eu ia te E isso, perguntar. Onde é que teve mais liberdade? Foi na Manchete, na sua opinião? com certeza, com certeza. A gente tinha bastante, não tanto no jornalismo diário, porque, enfim, tem patrocinadores, né? Interesses escusos, Aham. É, que a gente é. sabe que tem todas as empresas, faz parte também do trabalho, né? E então você não tinha tanta liberdade assim, mas tinha também. Mas assim, tinham nomes que não podiam entrar, como tem até hoje, faz parte do jornalismo, aliás, não só do jornalismo, em muitos trabalhos, né? Mas Agora, você não participou do início? Deixa eu te falar isso. O seu Adolfo falava para a gente o seguinte, ó. Se tiver que falar de um amigo meu que fez uma besteira, o problema é dele, ele que se responsabilize. Isso era legal para nós. era Entendeu? muito bom. Mesmo no Claro. jornalismo, isso era muito legal para a gente, porque dava uma liberdade de falar das coisas, porque o jornalista, ele faz o quê? Ele conta a verdade e mostra os fatos, Sim, tanto de um lado como sim. de outro, tá certo? Não é tendencioso. Jornalismo tendencioso é publicidade, Uhum, tá? Para mim, ou ideologia. Mas acho que a gente tem que mostrar os dois lados. E o Nelson Inef, dirigindo a segunda edição que eu apresentava, sim. Claudinha, olha, ele dava O liberdade Nelson era total, fantástico. total. Ele falava, Total, Santoro, pode mudar o que você quiser, só não muda a total. deixa. A deixa era, para as pessoas que estão assistindo a gente que não conhece televisão, a deixa era a última frase para poder Frase que a entrar gente, o diretor a cortava lá, próxima, o diretor de exatamente, a próxima imagem, matéria ou o exatamente, para ele saber, próximo ou assunto, né? voltar para o locutor, né? Isso, exatamente, Exatamente. exatamente. Mas ele dava liberdade para a gente, entendeu? Sim, Liberdade. e também para o editor. Eu acho que o Jornal da Manchete tinha um grande diferencial, porque você tinha tempo para fazer a matéria. Então, você poderia falar, desenvolver o assunto, coisa que Exatamente. no Jornal Nacional era 30 segundos, 40 segundos, blá, 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 acabou. Isso, Você tinha que fazer uma sonora em 5 segundos. É exatamente. mais uma proforma do que você realmente apresentar o tema. Mas quando eu fui convidado para ir para a Manchete Tinha essa proposta, pelo Zé Wigvelder, ele me falou isso, sabia? Nós vamos fazer um jornalismo diferente, Santoro. Se você topar fizeram. fazer o teste, eu fiz o teste, né? Todo mundo fez no Uhum, início. uhum. Nós vamos fazer um jornalismo diferente, mais abrangente, tá? Não é aquele pá, rapidinho, não. Mostrar tudo direitinho como é, pô, eu falei, pô, fantástico, né? Porque eu já via do Bandeirantes, já tinha dado o Jornal Bandeirantes já tinha dado uma mudada na história, entendeu? O Jornal Sim, Bandeirantes, sim. mesmo com aquela No Joemir, patrulhamento, né? pô, Joelmir Beth, imagina, Sim, Carlos Castelo aham, Branco, Castelinho, sim, sabe? aham, Newton Carlos, pô, sabe? Só com caras. E aí depois você vai para a Manchete aí você tinha Salomão Schwartzman falando de economia, imagina. Zé sim, Wigvelder de política internacional. sim, Vilas Boas Correias. Imagina, Vilas Boas sim, Correias. Carlos é Chagas, mesmo. só É, comentarista top, entendeu? Então entrava uma matéria, precisava de alguém, falava especializado, entrava aquela pessoa especializada para falar sobre aquilo. sim. Isso era muito legal na Manchete, a liberdade. Posterior, sim, e posteriormente tivemos João Saldanha, né? Saldanha, Nossa, o imagina. luxo, né? Pô, O luxo, realmente. Saldanha trabalhamos juntos na Rádio JB, AM, e trabalhamos juntos na Manchete. Manchete também a Ilha gente. Vitfib, lembra que Ilha. fez a segunda edição também. Nós É. tivemos grandes jornalistas, momentos realmente de brilho, não só no telejornalismo, nos programas também, foi uma grade de produção muito inovadora, mas nas novelas também. Falhou, Claudinha, As fala de novo, novelas porque tocou a TV falhou e Globo, não apareceu o que você falou. Fala de novo. Não só no claro. jornalismo, mas. Não só no jornalismo, mas também como na grade de programas, né? Isso. Na linha de produção, com programas inovadores, mas, acima de tudo, também nas novelas, né? Pantanal estourou, engoliu a TV Globo e mudou também o padrão das novelas, né? É. Porque ele levou aquela coisa lenta, o interior do país, depois veio Dona Beija com aquela ousadia, Maitê linda, nua, A Dona Beija enfim, foi né? antes. A Dona Beija foi antes, né? A Dona Beija foi Pantanal antes. não foi a primeira, não? Não, Ai, minha Pantanal. memória, eu não era da área de novela. Primeiro foi Dona Beija. Não, mas estava lá desde o início, então
eu lembro disso. Exatamente. Dona Beija Mas foi antes. Apareceu, inclusive a Marquesa de Santos, pô, aparecendo nua em cima do cavalo. Meu Deus do céu, que uma lindeza, né? Carmen, Carmen, que foi da Glória Pérez, imagina. Um exatamente, nu uma de direção de frente, pô, deu uma fotografia. confusão, tamanho de um bonde Foi, aquilo. aquilo ali foi a. Mas todo mundo queria ver, né? A mãe peladona lá, linda de viver. Mas Enfim, a Carmen, quem apareceu pela dona foi a Lucélia Santos, que fazia o papel de Carmen sim, antes, né, como nova, da. porque depois quem fez Aham. foi aquela Darlene Glória. A Darlene Glória. Darlene Olha, Glória. Isso, tá, ó, isso tudo daqui, ó, tá aqui, ó. Tá aqui no livro que nós lançamos, aquele que eu te meu convidei e você não Deus. teve tempo de Eu vou, escrever. não tive ainda, mas eu vou baixar. Santoro, você realmente é um computador, Santoro. É tudo Ai, que aqui, ó. memória. Tá tudo aí, que curioso. E olha que você saiu antes, né? Mas engraçado, eu saí da Manchete, mas eu saí com o coração apertado. Eu saí com o coração Sim. apertado, porque foi o melhor lugar que eu trabalhei. Eu trabalhei no SBT também, que foi um espetáculo também muito bom. Trabalhei Claro. na Globosat, antes da Sim. Globo News, porque Eu também. você também trabalhou na Globosat. Quem fazia o jornal. E no SBT. E no No SBT, né? SBT eu fui editora-chefe. Quando eles inauguraram, além de trabalhar lá com Boris Casoy, desculpa te interromper. Que isso? Quando eu voltei para o Rio, eles inauguraram uma praça aqui e me chamaram. Eu era a diretora regional aqui, a editora-chefe, que botava esse SBT Rio de manhã no ar. Que legal. Renata Afonso apresentava, e era a irmã do Silvio Santos, esqueci o nome dela agora. Sara. Sara, isso, Sara. Sara Bravanel. Exatamente, era a Sara que era E responsável. o diretor comercial era Reginaldo Dória. Meu amigo Exatamente! até hoje. Meu amigo e irmão até hoje. Exatamente. Ai, agora me lembrei do Gerardo Lucas também. Como Isso. falar de TV Manchete sem falar de Gerardo Lucas? É verdade. Querido também, né? Muitos já se foram, né? Muitos. Reginaldo hoje não, tá no interior. Tá no interior. Ah, Reginaldo que tá no bom, interior. Mas que tá bom. bem pra caramba, graças a Deus. Saúde ótima. Toledo também, né? Que foi um Isso. grande diretor. Nossa, que também, infelizmente, nós perdemos aí com a Covid. Exatamente. Agora, por que a Manchete, é isso que eu queria saber, eu pergunto para todo mundo, por que a Manchete marcou tanto a sua vida? Porque quando você fala assim, você trabalhou em que lugar? Você fala, Manchete, Manchete. Sempre você destaca, todos destacam sempre a Manchete. Por que ela marcou tanto a tua vida? Então, a Manchete, primeiro que ela foi o primeiro a gente nunca esquece, né? Como eu te falei, eu estava vindo de um jornalismo impresso, apesar de ter me formado em jornalismo audiovisual, porque a gente tinha aquilo, era comunicação, né? Mas com ênfase em jornalismo audiovisual, eu já queria fazer televisão. Mas eu não era Castelo Branco, era apenas uma Carvalho, tinha que entrar no meio e entrei por essa prova do Globo, que deu super certo, que bom, né? Tive a sorte de encontrar o Zé Roberto e o momento também, a ocasião faz o ladrão, no caso fez a jornalista, e fui chamada. Então, o que a Manchete marcou muito? Ela foi o primeiro. 2, era um ambiente muito bom, porque depois eu trabalhei em muitas emissoras, como eu te falei, trabalhei na Globo, só não trabalhei na Bandeirantes, no SBT, Canal Brasil, vários canais da Globosat, enfim. E eu nunca vi um ambiente tão bom como era na TV Manchete. Era um ambiente de ajuda mútua, inclusive entre os diferentes profissionais, como eu te falei. Uma editora de imagem falou, fica calma, rapidinho você vai pegar, porque ela viu que eu era boa no corte, realmente, sabe? Jamais vou me esquecer da Marlene, sou muito grata. Então, não tinha competição, todo mundo, era um trabalho literalmente de equipe, como é em toda televisão, como tem que ser, mas a gente vestia a mesma camisa, jogava no mesmo time, estava ali para fazer gol junto, entendeu? Para ganhar o jogo. Não tinha ninguém de nariz em pé, né, Claudinha? Não tinha, nem o diretor, não, sabe? Lá de cima do Zé, o próprio seu Adolfo, que era uma figuraça com todo respeito, né? Era, realmente. Eu respeito muito o seu Adolfo pelo empreendedorismo que ele tinha. Sim, com certeza. E pela gentileza que ele tinha, porque ele era gentil com todos nós, ele era uma pessoa sensível. Você imagina as obras de arte que ele tinha lá? Sim. Sabe? Mostra que ele era um cara sensível, que ele era um cara, sabe, culto, um homem culto, sabe? Um homem sensível, sabe? E a gente comia a mesma comida que ele comia, lembra disso? Exato, claro que sim. E os talheres?
E o chalé? De prata, nossa, chique com Di Cavalcante atrás, uma coisa assim maravilhosa, muito chique. Tanto que depois que ele se foi, a Manchete não sobreviveu. Ele era o comandante do barco, o barco afundou pouquíssimo tempo depois, né? Ele morreu em 95 e a Manchete acabou em 99, maio de 99. Exatamente. Claudinha, olha, vou dizer uma coisa, você tem alguma história mais interessante assim para contar, mesmo sem dar nome, se não tiver... Pois é, então, eu tenho uma história que eu não... Só um cortezinho, por favor, que acho que alguém bateu aqui na porta, a gente refaz, pode ser? Não tem problema, claro, continua normal. Continua normal. Isso que é legal no Memória Manchete, tá? A gente não edita absolutamente nada, não tem corte, não tem absolutamente nada. No Maurício Tambasco, quando eu entrevistei, ele levantou para pegar um pouquinho de água, agora a Claudinha foi lá atender a porta, voltar. Isso que é legal no Memória Manchete, é tudo, sabe, gravado normal, sabe, normal. Não tem esse negócio de plasticidade. Não, é a vida. Eu agora faço Airbnb, eu recebo gente do mundo inteiro, estou com uma hóspede alemã, uma hóspede indiana, uma outra americana, e tive a impressão de que alguém estava batendo, mas foi maluquice. Mas diga aí, você disse que tem um caso... Olha, eu tenho um caso, enfim, que foi na véia... fica com você. Tá bom. Na véia, seu Adolfo ficou doente durante muito tempo, e todos nós, não sei se você lembra disso, não sei se você estava lá. Eu sabia, não estava, mas eu sabia. Não estava mais, Seu Adolfo ficou doente um tempo, enfim, e eu faço aniversário no dia 19 de novembro. Se eu não me engano, ele faleceu ou no dia 19 ou no dia 20. 19. Porque foi no 19 dia 19 de novembro. Então foi isso mesmo. Por isso que para mim foi muito marcante. E eu fiquei naquela, meu Deus, comemoro meu aniversário, não tinha clima, não nada, mas também a gente já estava tão triste há tanto tempo, todo mundo ali, porque ele não se recuperava. Aí eu falei, vou comemorar meu aniversário de sexta para sábado. Portanto, foi sexta, dia 18. Ou foi sábado, foi na véspera, tá? E fiz uma festa, então foi todo jornalismo, né? A editora-chefe, os produtores, estava todo mundo lá, a gente estava realmente confraternizando, eu estava feliz, foi um momento ali que a gente deixou a tensão de lado e resolveu se divertir. A festa acabou às 5 da manhã, às 6 a gente acorda com Maria Inês Herzog, todo mundo na TV que o seu Adolfo faleceu, imagina. Jesus, caramba! Com todo o respeito do mundo, mas a gente tinha se divertido, tinha tomado assim uma caipirinha. Uma? Eu tô querendo, né, abafa o caso, né? Então você imagina aquele monte de gente com bafo de bebida no dia seguinte, ele sendo velado ali naquele salão. No saguão, exatamente. No saguão, exatamente, da Manchete, e obviamente que muita coisa já estava pronta, o perfil dele, né, porque ele já estava realmente adiantado há bastante tempo. Ainda assim, você teve a cobertura ao vivo, né? E depoimentos. Essa foi uma história, enfim, curiosa, triste, mas engraçada, por outro lado. Porque ficamos ali, faz, não faz, faz, não faz. Na hora que fez, Maria Inês não queria ir, Monique Nóbrega não queria ir. Eu falei, gente, vai ser um fracasso no aniversário. Vamos. Pô, foi até 4h30 da manhã, todo mundo na manguaça, e sexta-feira... Todo mundo de café preto, banho, vamos lá, com óculos escuros para fazer o velório. Pelo menos não foi ninguém ao ar falando bêbado, né? Estamos aqui. Não. Todo mundo ali manteve a dignidade. Somos todos profissionais, né? Enfim. Eu acho que... É interessantíssimo, é isso mesmo. Mas a Manchete era isso. A gente ria, chorava, ria. Junto, sabe? E era feliz. A gente era feliz. E era muito feliz. No mais, coisas que fazem parte da rotina, naqueles plantões, Batomushi, Lady Di. Geralmente os plantões não são boas notícias. Não são boas notícias. Tem que todo mundo correr para a redação, é sinal que alguma coisa séria aconteceu. Você não pegou o Tancredo, você entrou depois do Tancredo. Peguei o Tancredo, fui para Brasília. Fui enviada para Brasília. Então você entrou em 85, não 86, não? Então, pois é, eu estava na dúvida se não foi 84. Peguei Tancredo, fui para Brasília, fiquei lá de plantão. Eu que tenho que te lembrar que você entrou em 85. Meu Deus, eu não tenho essa sua memória maravilhosa. Mas, para escrever o livro, meu livro, eu levei 20 anos, tá? Eu fiquei escrevendo ele aos pouquinhos, porque lembrava. E isso vai exercitando a memória, né? Isso vai exercitando a memória, de qualquer maneira. Na realidade, eu fiquei... Não foi 84, não, porque em 84 eu entrei para
o Globo, exatamente. Foi o finalzinho de 84 ou início de 85. Você não pegou o carnaval, pelo menos o primeiro carnaval da Manchete? Peguei com Cláudia Carlimer entrevistando Brizola e ele engoliu ela, você lembra disso? Não, peraí. O primeiro carnaval da Manchete, só a Manchete sem a Globo? Ah, não, peraí, isso aí eu vi como telespectadora. A você Manchete viu entrar no ar, faltou o áudio, lembra, Santoro? No primeiro dia, todo mundo, aquela expectativa, vai entrar a TV Manchete. Não, aí eu estava como telespectadora. Espectadora, exatamente. Seu Adolfo entrou mudo. Exatamente, a gente não está acreditando. Eu contei isso aqui no livro, Mas no carnaval eu acho que eu já estava assim, porque eu lembro da Claudinha Carlimer, com quem eu também fiz faculdade, que era uma jovem repórter. Ali, na realidade, era todo mundo muito jovem, eles estavam apostando também. Você tinha os sêniors, né? Esses sêniors, mas a equipe que ia para a rua era jovem. Era jovem, exatamente. Entendeu, né? Exatamente. E eu lembro também dessa entrevista com Brizola, que era aquela raposa velha que não parava de falar nunca. E ela foi ficando nervosa, tadinha. Para cortar, não dá para cortar. Não dá para cortar, não dá para cortar. Na verdade, você aqui, exatamente. Ele era o governador e isso foi no primeiro carnaval. Foi no primeiro carnaval, maravilha. Claudinha, olha... Bom, querido. Muitíssimo obrigado. Eu que agradeço a oportunidade, foi muito bom falar com você, revisitar esses momentos deliciosos que a gente passou lá. Essa família, mando um beijo enorme para todos, todos estão no meu coração e já ansiosa para o nosso próximo encontro, que vai ser dia 8, é isso? Dia 8. Estarei lá, querido. Tá bom? Adorei o lugar emblemático no Novo Mundo, não é isso? Ali no Bar do Zeca. Tá ótimo. Obrigada, Santoro. Um grande beijo. Fica com Deus, tá, querida? E, beijão, meu lindo. E vocês que estão assistindo a gente, fiquem com a gente. Com certeza, fique com a gente. Beijo. Tchau.